Olá, Solange! Olá, você que está nos assistindo aqui no canal Hora de Despertar. E já aproveito para te pedir para se inscrever no canal e nos deixar um comentário. Não se esqueça de tocar no sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Porque a partir de agora, a EQM da Solange começa a ficar mais interessante. Solange, nos conte por que a história começa a ficar fascinante. Então, lembro que no vídeo anterior a gente tinha falado que finalmente chegou 2024. Isso. Que nós na segunda quinzena de janeiro comecei a receber os blocos de informação, me explicando e me contando o que tinha acontecido naqueles 40 minutos do apagão. Então, eu sei que vamos começar com esse dia. E nesse dia, não sei se no primeiro capítulo a gente já falou sobre isso, acredito que sim, que a gente estava nas férias de primavera, sim, que acontecem em uma semana, 7 dias. Hoje, como falei, não existem mais essas férias de primavera. E nesses dias, assim como meu pai já estava trabalhando em 2 empregos na cidade de Montevideo e a gente morando no interior, mas é interior de praia. Meu pai trabalhando em 2 empregos e minha mãe trabalhando como manicure a domicílio, em Montevideo também muito, porque ali onde a gente morava recentemente não tinha muita gente e a gente não conhecia também, tínhamos acabado de nos mudar. Então, durante o ano letivo, a gente ia num colégio, na escola pública, no período da tarde. Então, minha mãe ficava com a gente no período da manhã, a gente fazia nossas tarefas, almoçávamos, nós íamos para a escola, eu e meus irmãos, e minha mãe, e meu pai já saía cedo para trabalhar, mas minha mãe ia a fazer suas labores, né? E voltava, a gente saía às 5 horas da escola e 5h15, 5h20 já estava em casa. E minha mãe chegava às 6 horas, às 18 horas da tarde. E em período de férias, eu ficava meio que responsável por meus 2 irmãos mais novos. E nas férias a gente brincava, como toda criança, porque na época eu tinha de 10 para 11 anos. E foi aquilo que aconteceu, de a gente estar brincando, de minha amiga me convidar para ir para a casa dela, onde eu fui. Depois foi passando a tarde, brincando com ela na casa dela. A avó dela estava mexendo no jardim, que eu lembro que ela me deu de presente uma planta, um gladiolo, para eu plantar no meu jardim. E chegando a mãe dela, tipo umas 4 e pouco, ela chegou me convidando para eu merendar com essa minha amiga, que é filha única, então toda a companhia era sempre bem-vinda. Mas eu tinha o compromisso de que minha mãe chegava às 6 horas e, como mesmo na época que estávamos de ano letivo, mesmo em férias, nesse horário a gente tinha que estar em casa. Então, a mãe dela chegou e me convidou para merendar. E eu falei que não poderia porque já ia passar do horário
e que minha mãe chegava às 6 horas e eu já tinha que estar com meus irmãos recolhida em casa. Aí a gente, perdão, aí a gente, ela falou, não, de jeito nenhum, você passou a tarde aí acompanhando a fulana, para não falar nomes, tá? Eu não quero chamar ninguém neste, porque é algo que eu decidi expor meu nome, tudo bem, mas os envolvidos, de preferência, não. Então, sempre lembrando também que este meu relato é uma vivência minha. Eu acredito, entre aspas, o que estas consciências me passaram, porém eu não quero ferir as crenças de ninguém e acredite se esta informação reverberar em você, se não, faz de conta que nada aconteceu. Porque eu acredito, eu sinto, me cheira emoções e sentimentos, eu tenho a certeza agora do que aconteceu, mas pode parecer para alguns filme de ficção. Então, considere como se fosse. Como se estivesse te contando um filme. Então, porque tem partes assim que nunca se ouviram em outras EQMs. Então, é uma experiência, para falar o mínimo, diferente. Então, eu aceitei, daí eu falei, então vou lá em casa, aviso um dos meus irmãos, para que quando minha mãe chegar, ela venha me buscar, porque ela não gostava que ficássemos na rua, porque era uma época, não sei como chamar, uma época difícil, época de ditadura, enfim. Tem que assistir todos os capítulos para entender agora essa parte. Então, eu fui em casa, levei meu gladiolo, plantei e falei para meu irmão, fala para a mãe quando chegar de ir me buscar que estou em tal lugar. Daí, acredito que meu irmão escutou, porém, parece que não. Então, chegando 6 horas, que eu sabia que minha mãe já chegou em casa, eu fiquei só aguardando ela me buscar. Só que as horas foram passando e minha mãe nada de chegar. E aí até a mãe da minha amiga falou, será que não é melhor você ficar para posar aí, né? Porque já passava das 8 horas, então já... E eu falei que não, que eu precisava ir para casa. E nesse meio termo a minha mãe já tinha chego, daí ficou perguntando, cadê tua irmã, cadê tua irmã? Meu irmão não lembrou de que eu tinha falado para ele, e em certo momento minha mãe, muito nervosa porque eu não aparecia, ninguém sabia onde eu estava, pegou minha irmã e saiu para me procurar. E onde eu estava morando eram poucos vizinhos, mas muito distantes um do outro. Então ela foi casa por casa, das mais próximas, e eu estava a 2,5 quadras na casa da minha amiga. E minha mãe saiu me procurar, e a cada casa que ela passava eu não estava. Chegou até ir na escola para saber de mim, e nada de eu aparecer. E nessa busca da minha mãe, ela ia ficando cada vez mais nervosa e apavorada, acreditando de que alguma coisa tinha acontecido comigo, que tivessem me raptado, enfim, coisas que aconteciam na época. Então minha mãe estava realmente apavorada, além de estar vivendo recentemente a falência da empresa, a mudança para um lugar um tanto desconhecido, sair da capital para ir morar mais fora, né,
do centro urbano, vamos dizer assim. Uhum. Então ela estava vivendo a doença, não é nem considero doença, mas meu irmão estava já dando sinais de problemas mentais mesmo. Uhum. E então minha mãe já estava, minha família, meu pai e minha mãe estavam em uma situação de muita dor, de muita perda. E então a minha mãe começou a ficar apavorada. E no meio do caminho, quando minha mãe já estava vindo para a casa da minha amiga, a minha irmã lembrou que eu tinha falado, Uhum. que tinha ouvido eu falando com meu irmão. E aí eu fico pensando, meu irmão não lembrou que eu falei. A minha irmã não escutou e também não lembrou. Então, eles me explicaram que tinha todo um complot armado energeticamente para se aproveitar dessa situação, porque agora que eu quero trazer uma informação que é pouco falada, de que sim existem seres, assim como existem seres humanos bons, existem seres humanos maus, né? Se divide nessas polaridades, o que pelo menos consideramos bom ou mal. E existem seres energéticos que também são bons, mas também tem aqueles que não são tão bons. E segundo eles me passaram a informação, foi armado todo um complot, porque tem seres que se alimentam das emoções e sentimentos de medo, de angústia, de ansiedade, enfim. Então, eles provocam situações, eles visam uma família como a minha, por exemplo, que era um prato cheio para eles. Porque eles, para sobreviverem, eles têm que se alimentar desse tipo de emoção. Então, eles têm que procurar onde tem essa possibilidade. E minha família era uma delas. Então, e isso é até hoje, tá? E cada vez pior. Por exemplo, a forma como as guerras, as pandemias, enfim, o que aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco tempo, isso gera pavor, isso gera medo, isso gera insegurança, perda, enfim, são crenças que a gente já carrega de nossos antepassados e que são alimentadas por situações de hoje em dia que acontecem como as que eu acabei de falar, para gerar medo, insegurança na humanidade. Então, eles se alimentam dessas situações. E a informação que me foi passada foi que se formou esse complot para eles poderem se alimentar da minha família. Então, porque não tem sentido o meu irmão não ter falado, não tem sentido a minha irmã, só quando quase estava chegando na casa dessa minha amiga, ter lembrado e, por sua vez, ter ficado apavorada de ver minha mãe naquela situação e de se ela disser, eu sei onde ela está, porque eu lembrei agora, ela ficou com medo de apanhar. Porque na minha época, 50 anos atrás, a gente recebia umas palmadas, né? Uns puxão de orelha, entendeu? E ela ficou calada, por medo a minha mãe agredir ela, vamos dizer assim. E já estava mesmo chegando, só que na hora que ela chegou, a mãe da minha amiga abriu o portão e eu comecei a vir super feliz porque eu ia para casa. E na hora, quando minha mãe me viu, ela
eu estava de duas chuquinhas, como se usava na época, pelo menos é a moda, e ela me pegou e me puxou. E aí, como eu explico, acho que no primeiro vídeo, que a gente tem a coluna vertebral e do cérebro vem dois nervos chamados nervo vago, que corre pelos lados da coluna cervical. E no meio dessa coluna vertical, cervical, o movimento que foi feito na hora que me puxou para me repreender, a vértebra se movimentou bruscamente e o nervo vago se machucou. E nesse momento eu apaguei. Nesse instante eu apaguei. Tudo isto me foi explicado nas peças que eu fui recebendo em janeiro de 2024. E esses nervos vagos é o que alimenta todos os órgãos vitais: coração, pulmão, fígado, intestino, musculatura, tudo. Então, ele deixou de mandar o sinal do cérebro e então foi ali que literalmente eu morri, porque meus órgãos, uma vez que o nervo vago se machucou, meus órgãos todos desligaram. E aí eu apaguei e fui acordar. Já estava na minha cama, onde eu estava deitada, com minha mãe do lado, minha irmã, e eu sei que as primeiras palavras da minha mãe foram que bom que você voltou. Literalmente, que bom que você voltou. Eu acredito que minha mãe já tinha percebido que alguma coisa não estava bem e que estava só esperando meu pai chegar, porque naquela época não tínhamos telefone, ninguém tinha telefone ali nesse lugar, até não tinha água potável. Eu lembro que na infância a gente, para tomar banho e manter a caixa d'água cheia, a gente tinha que, através de uma bomba, porque depois, com o tempo, você coloca um motor e ele enche sozinho, mesmo sem água potável. Mas é como se fosse um poço artesiano, acho que chama. E a gente brincava e cada um tinha que dar 50 bombaços para encher a caixa d'água. Só para você ter uma ideia de que era bem precário. Não tinha telefone, não tinha água potável. Enfim, tinha luz. Mas tinha muito apagão também, que eu lembro. Que tinha muito apagão. E não sei onde eu tinha deixado. A tua mãe falou que bom que você voltou, porque ela percebeu que tinha alguma coisa ali que estava diferente, que você não voltava. Exatamente. Então, o único então, não tinha telefone, não tinha posto de saúde, hospital, muito menos. Então, tudo isso tinha que ir até Montevideo, até a capital, para ser atendido. A gente tinha uma doutora que morava em um desses balneários, a gente não sabia onde, e ela fazia uma vez por semana, visitava cada uma das casas para fazer um controle, principalmente nas crianças, vacinas e todas essas coisas. Tudo bem. E minha mãe, nesse momento, só estava esperando meu pai chegar para entender, talvez nem ela estivesse entendendo o que tinha acontecido. Quando eu perguntava para minha irmã, porque não tinha coragem de perguntar para minha mãe, porque ela só me pedia perdão. Todos esses 50 anos, em todos os momentos que ela podia, ela ainda me pede perdão.
por essa situação que eu sei que por isso, por esse dia que ela está falando. Porque até não pode falar a palavra, né? Ela achou que eu estava, que eu tinha perdido a vida. Porque tem palavras que a gente não pode usar, né? Então, minha mãe estava só esperando meu pai chegar para ver o que se faria, como que me transladavam para um pronto-socorro, para um hospital, para ver o que estava acontecendo. Mas eu sei que minha mãe sentiu que algo, né, grave tinha acontecido. Então, minha mãe estava, quando eu acordei, estava minha mãe, a minha irmã, e as palavras: que bom que você voltou antes de teu pai chegar, que estava quase, meu pai chegava às 10 horas da noite, no máximo, porque não podia nesse horário, passar desse horário. Então, eu sei que virei e dormi, só que a minha dúvida da vida inteira sempre foi: o que aconteceu entre eu apagar e eu despertar na minha cama? E você descobriu esse ano. E eu descobri agora tudo que vinha, o que tinha acontecido. Então, nesse momento em que eu apago, todo mundo fala de um tubo de luz. Como eu senti que eles me passaram, era mais como um aspirador, como um aspirador muito potente, sugando uma parte de mim, que acredito que fosse minha alma, espírito, como quiserem chamar, e me sugavam para algum lugar. E no meio do caminho, forma de dizer, em algum momento que isso acontece na velocidade da luz, é muito rápido. Eles me explicaram que uma outra força começou a me puxar para um segundo lugar. Eu estava sendo sugada para um lugar onde eu estava indo em uma boa, e de repente entrou uma força me sugando, e como que essas duas forças centrífugas, vamos dizer assim, que as duas puxando, entraram em um conflito, né? Mas eu consegui, ou aqueles que tinham vindo me recolher, me conduziram até um lugar no cosmos. Não tem um lugar que eu possa dizer onde estava, mas vamos dizer, em algum lugar do universo. Me mostraram uma câmera, não é uma câmera, é uma estação, as quais eles me comunicaram na informação de que é a estação X. Eu sei que eu cheguei, eu fui deitada como se fosse uma maca que flutuava, porque é um lugar onde tudo parece vibração. Não tenho nem como explicar, porque não tem cores assim, como a gente conhece, branco, vermelho, amarelo. Era como todo de um cristal líquido que tinha movimento. E eu fui deitada em uma maca, onde fui conectada para aparelhos, onde esses aparelhos, eles me informaram que alta tecnologia siriana, de Sirius. Era uma estação X de Sirius, cuidada, que são atendida por sírios, sirianos, sirianos, da constelação de Sírios, e eles recebem, pelo que eu entendi que eles me passaram, eles recebem essas almas
que não é hora de voltar para a fonte, vamos dizer assim, que não é hora de morrer. Então, eu fui conectada a essa alta tecnologia porque eu tinha me machucado e eles precisavam fazer esse conserto. Então, enquanto eles me mantinham numa maca, minha alma estava ali eu como eles me falando, eu me sentia com a mesma, com o mesmo corpo que eu tinha físico aos 10, 11 anos, eu tinha essa mesma figura, vamos dizer assim, o corpo físico. E enquanto isso, consertaram o que tinham que consertar, e aí falaram, tem que voltar. E eu falei, não, eu não volto. Agora que eu voltei para casa, eu não volto. Daí eles te explicam, eles me explicaram agora o que me explicaram na época, que não era meu momento, que tinha acontecido todo um programa que tinha fugido do programa que era o real para mim, que era o que eu tinha que viver, não estava nesse meu programa, essa experiência. Foi provocada por seres que estavam de olho na humanidade para encontrar focos de uma grande dor, de uma grande ansiedade, angústia, medo. E minha família foi o foco nesse momento. E qual que era o intuito deles? Me manterem em um outro lugar e não deixar eu voltar para gerar ainda mais desespero na minha família, dos quais eles iam ter muito mais tempo de poder se alimentar dessa dor através dos meus pais, de meus irmãos. Porque realmente não tem sentido meu irmão ter esquecido ou até hoje ele dizer que eu não falei, mas tanto falei que a minha irmã lembrou tarde, mas lembrou. E ficou com medo de falar, porque estava assim programado. Era uma programação fora da programação que eu tinha para minha vida, que não era passar por essa situação. E o que aconteceu? Eles não me deixaram lembrar, justamente porque minha família já estava vivendo toda essa perda em todos os sentidos, de saúde de meu irmão, de financeira, enfim. E isso fez com que no final eu não tivesse a permissão de lembrar, porque se eu voltasse com meus 10, 11 anos, eu ia sair contando como que era algo o mais natural do mundo, o que eu tinha vivido. E aí eles, com certeza, se eu já tinha alguém na família que estava vivendo delírios, eu seria mais uma a ser considerada na mesma doença, vamos dizer assim. E isso fez com que não lembrasse. O porquê 2024, eles me explicaram porque eu já teria todo o aprendizado e a forma correta de passar para a humanidade, para vocês, este conhecimento. Porque antes, não sei, há 10 anos atrás, ninguém ouvia falar de uma EQM, de uma experiência de quase morte. E era muito raro. E mesmo raro, todos achavam de que era delírio, que era algo, até os médicos, hoje os médicos reconhecem, porque tem médicos que passaram por isso. Mas, na época, 10 anos atrás, os próprios médicos falavam que era efeito da anestesia,
enfim, delírio, você tá febre, imitando. a própria doença, infecção, sei lá. Mas agora que é o momento, porque após a pandemia, por exemplo, teve muitos casos, muitos, Uhum. e as pessoas não têm, não encontram, não se sentem receptivos para poder falar sobre isso, porque tem medo. E o único que eu estou procurando, através de contar como aconteceu comigo, a pedido dos seres que me passaram toda a informação, que me recuperaram a memória, e tirar o medo da morte, justamente. Uhum. Que a vida continua, Uhum. que nada disso existe mais. Uhum. E agora, encerrando este quarto episódio do relato da experiência de EQM da Solange, eu quero dizer que ele é feito com a intenção de incentivar a todos aqueles que passaram por situações ou experiências semelhantes e que não têm coragem de falar. Pode confiar na gente. E nos conte a sua experiência nos enviando um e-mail relatando com detalhes a sua história. O e-mail do canal você encontra na descrição do vídeo. E não se esqueça que esta história fascinante continua. Você tem interesse em entender como cuidar da tua imunidade para não adoecer? Eu sempre quis isso para mim, por isso procurei muito uma forma, um sistema, ao ponto de criar uma técnica eficaz e pretendo dividi-la com você. Claro que desde que você escolha ser minha aluna ou meu aluno e acesse o link da descrição e participe da aula no YouTube gratuita e online, a qual será no dia 27 de junho às 20 horas, e eu prometo que será um momento inolvidável. Estaremos passando juntos em uma aula extraordinária.